Paz e graça, meus irmãos queridos. Eu quero saudá-los neste domingo de Páscoa com toda a alegria que a notícia de um túmulo vazio pode trazer a todos nós. Que o Senhor tenha visitado a sua casa hoje e tenha trazido orientações bíblicas sobre o Cordeiro de Deus, que morreu e ressuscitou. Meus irmãos, antes da oração inicial, quero falar da saudade que eu estou sentindo da nossa comunhão aqui no templo. Eu sei que é um tempo separado, é um tempo de confinamento e que às vezes pregar para uma igreja vazia causa um certo impacto de tristeza na nossa alma. Mas eu tenho esperança em Jesus que isso passe logo, quando nós poderemos celebrar o Senhor todos juntos, com gratidão e com alegria. Eu acredito que esse tempo separado vai proporcionar a nós um desejo maior de comunhão. Ore pelo final deste confinamento. Ore para que isso passe e possamos ter a nossa vida outra vez reassumida diante do Senhor. Enquanto isso não acontece, nós estamos aí prevenidos, guardados, mas sempre clamando que o Senhor nos abençoe. Tá bom? Eu queria agora orar. Depois da nossa oração, nós vamos ler um texto. Tá bom? Meditar nesse texto, vamos louvar o nosso Deus em seguida. Vamos orar? Bondoso Senhor, rendemos glórias e graças ao Senhor, porque quando aquelas mulheres foram nas primeiras horas do domingo, elas encontraram a porta removida e um túmulo vazio, e elas receberam uma ordem de ir depressa e falar aos discípulos que ele ressuscitou. Esta notícia mexe com o nosso coração, com a nossa mente e agiliza as nossas ações em favor de propagar que o túmulo estava vazio. Bendito seja o Senhor que proporcionou a todos nós esta grande notícia. Aceite nossa gratidão, aceite o nosso louvor e abençoe todo o teu povo, ó Pai querido. Queremos agora interceder junto ao Senhor por alguns irmãos nossos que se encontram nesse grupo de risco de contágio do coronavírus. Tanto os idosos como aqueles cuja saúde é um pouco debilitada. Que o Senhor os proteja, que a boa mão do Senhor guarde-os de contágio e abençoe-os, ó Deus querido, neste momento. Clamamos ao Senhor por aqueles irmãos que fazem parte da saúde, os profissionais desta área, que o Senhor possa protegê-los, que o Senhor renove sobre eles o teu cuidado e que a proteção sobre eles seja dobrada, porque eles estão trabalhando exatamente nesta área de maior risco. Proteja, ó Deus, os médicos, os enfermeiros, proteja sim, ó Deus, seja com eles. Queremos pedir, ó Deus, uma bênção especial para nossa irmã Maria Helena, esposa do seu Ageu. Amanhã ela fará uma cirurgia tão delicada. Seja com ela, ó Pai, e que haja êxito e bênção da parte do Senhor em toda a cirurgia. E que o Senhor providencie uma recuperação acelerada. Abençoe o Anderson, abençoe a Cláudia, abençoe sim, ó Deus. Eu confio aos teus cuidados, todos os nossos enfermos, para que o Senhor possa alcançá-los com a tua graça. Seja com eles, ó Pai amado. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Como no segundo domingo de cada mês, nós nos juntamos para celebrar o Senhor Jesus, trazendo para Ele os dízimos e a oferta, hoje é esse dia. E nós temos divulgado do desejo que temos de permanecer fiel ao Senhor, independente da circunstância que nós passamos. Queremos permanecer fiel, mesmo que a videira não dê o seu fruto,
mesmo que a oliveira minta, nós queremos permanecer fiel ao Senhor. E no auxílio desta fidelidade, o conselho espiritual e a junta de diáconos estão dispostos para auxiliarem os irmãos, para manterem assim a sua fidelidade. Se porventura você tem dificuldade, nos procure. O Miltinho vai passar agora o número da conta. Você pode transferir da sua própria casa através de aplicativo, ou você pode ir ao banco e transferir, fazer uma transferência para a conta da igreja. Ou então, tendo dificuldade com isso, por gentileza, chame a gente no telefone da igreja. Esse telefone fixo hoje ele funciona como WhatsApp. Você pode acionar e dizer para a gente: ó, estou com meu dízimo aqui, eu sou o irmão X e eu preciso que alguém pegue. O que acontecerá? Nós seremos acionados, vamos à sua residência, pegamos o seu dízimo, levamos no banco, fazemos a conta, fazemos o depósito, tiramos uma cópia, mandamos para o tesoureiro e entregamos para você o original, correto? Então, fique tranquilo, mantenha o seu compromisso de fidelidade, porque disso depende muitas coisas aqui na igreja. Hoje nós estaremos aqui trazendo para o gasofilácio as nossas ofertas. Faça isso e o Senhor vai te abençoar. Faça isso e prove o Senhor na sua fidelidade. Aproveite este tempo que você está mais em casa e visite os irmãos através do celular. Pegue o seu celular, chame alguém, ore por alguém, visite, mas não deixe que a nossa comunhão esfrie. Por favor, desligue um pouco a televisão, ligue-se na família. Esse é o tempo que o Senhor nos deu para vivermos isso. Deus possa lhe abençoar e conduzir a sua casa com saúde. Deus abençoe. Vamos ler a nossa palavra, por gentileza. Abra a sua Bíblia na segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 23. Segundo Reis, capítulo 23. Livro dos Reis de Israel, capítulo 23. Eu queria ler com os irmãos do versículo 21 até o 25. Acreditando que todos já encontraram, quero fazer a leitura. Deu ordem o rei a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor, vosso Deus, como está escrito neste livro da aliança. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes julgaram Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. Corria o ano 18º do rei Josias, quando esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. Aboliu também Josias os médiuns, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. Antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro igual. Rei Josias, sacerdote Ilquias, escrivão Safã. Graças a Deus por este texto. Graças a Deus pela leitura da palavra do Senhor nesse livro aqui. Recapitulando um pouquinho, colocando dentro do contexto, o livro da lei de Deus, o livro da aliança, ele ficou sumido, ele ficou esquecido. E por conta disso, o povo começou a se dirigir ou a dirigir os seus passos por outros recursos.
assim como o que eles ouviam, o que eles viam, o que eles gostavam, o que não gostavam, de acordo com a sua preferência, e assim eles foram dirigindo a sua vida. O livro esquecido, ele foi achado na igreja. Alguém deixou o livro na igreja e viveu a sua vida lá fora, como se não houvesse uma direção de Deus para o povo. E o esquecimento do livro fez com que o povo esquecesse também os princípios de Deus em todas as áreas de sua vida. Certo dia, Ilquias, o sumo sacerdote, ou o sacerdote, como está aqui no versículo 24, fazendo uma reforma no templo, ele encontrou esse livro. Rapidamente, ele levou o livro para o escrivão chamado Safã. O escrivão leu o livro e trouxe-o para o rei. O rei, ao saber das palavras contidas neste livro, ele sentiu muito no seu coração, porque ele fez uma comparação entre o que eles viviam e o que estava escrito no livro da lei de Deus. E ele então percebeu que havia uma mudança muito grande. O povo vivia exatamente o contrário do que estava estabelecido no livro que foi encontrado na igreja. E ele teve muita tristeza no seu coração, porque ele entendeu que aquele livro trazia diretrizes para a vida de todo o povo. E o povo vivia em forma contrária ao que estava na lei do Senhor. Ele pediu, então, oração e orientação, porque o desejo de Josias, este grande rei, era que todo o povo vivesse não segundo os costumes, não segundo a tradição, não segundo o que eles gostassem, mas segundo o que estava escrito na lei que havia sido encontrado naquele livro. E ele então toma algumas posições. E uma das posições que o rei toma ali é em relação à Páscoa. Ele faz um decreto. Ele dá uma ordem específica. E a ordem do rei não era para uma classe e outra não. Não era para uma faixa etária e para outra não. A ordem do rei é para todo o povo. Todos que tivessem entendimento. É para todo o povo. Versículo 21. Deu ordem o rei a todo o povo. E esta ordem, este decreto, fazia alusão à celebração da Páscoa ao Senhor. Primeira orientação, portanto, trata-se de um decreto. Observem os irmãos aqui que o rei deixa muito claro, não seria uma opção, não se tratava de um conselho do rei. O rei aconselhou que o povo que gostasse da Páscoa celebrasse a Páscoa. Não era uma ordem que visasse o bom senso. Não, era um decreto. E o decreto era muito claro. Celebrem a Páscoa ao Senhor vosso Deus. Diferente do Natal, em que os anjos fazem um convite para o louvor, diferente do Natal, em que os magos que vieram do Oriente apresentam razões para a adoração, aqui era um decreto. A Páscoa era um decreto. Era a maior festa do judeu. Nada se comparava a ela. E nós temos a nossa Páscoa. E a nossa Páscoa se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o Cordeiro da nossa Páscoa. Portanto, informar a Páscoa em Cristo Jesus não é uma opção. Portanto, informar da ressurreição do Cordeiro de Deus não é uma sugestão, é um decreto, é uma ordem. As mulheres receberam uma palavra dos anjos. Ide depressa e avisai aos discípulos que Jesus ressuscitou. Depressa. É uma ordem, não é uma sugestão.
informar da ressurreição de Jesus é um decreto do Rei dos Reis. Ide, portanto, informai aos meus discípulos que ele ressuscitou. Vejam, o túmulo está vazio, a cruz está vazia, e isso pode encher vidas. Primeira ordem aqui, primeira orientação bíblica do livro achado lá na igreja é acerca de um decreto claro. A segunda é acerca de uma direção precisa para a celebração da Páscoa. A Páscoa não deveria ser celebrada conforme eles gostassem. Não visava o bem-estar do povo. Não era uma festa para que cada um fizesse ao seu bel prazer. Não era algo que eles tinham aprendido com os avós. Não. A celebração da Páscoa era para ser feita conforme a palavra que foi encontrada. Ninguém precisaria inventar um novo método de celebração. Ninguém precisaria criar uma nova direção para a celebração. Era como estava escrito. Quando o livro foi achado, despertou em Josias e em todo o povo um desejo de ser obediente, de voltar aos princípios de Deus. Era como estava escrito, uma direção certa que vinha pela palavra. Quem é que dirige a sua casa? Você se dirige pelo governo? Você se dirige pelo comércio? Você se dirige pelos vizinhos? Você se dirige pela sua própria consciência? Você se dirige pelo quê? Quem é que dá direção às suas ações? Quem é que determina as ações na sua casa? Se é a palavra, então você está em consonância com o Senhor. Porque existem algumas direções erradas para você, inclusive, celebrar a Páscoa, por exemplo. Existe a direção social, em que você vê a Páscoa como um grande feriado e programa as ações por conta deste feriado. Sexta-feira santa, sábado, domingo, você retorna às atividades na segunda-feira. É assim a direção social. Pode se dirigir também pela direção comercial, em que a preocupação maior está restrita às vendas. A Páscoa não é uma época de venda, não é um feriado, não é um comércio. A Páscoa é uma celebração espiritual. E algumas igrejas precisam entender e inserir no seu calendário a direção que Deus dá para a celebração da ressurreição de Cristo Jesus. Irmãos, a direção para a celebração da Páscoa, a direção para a celebração do Natal, a direção para a celebração dos nossos cultos, vem da palavra. Vem da palavra. É a palavra que nos orienta, que norteia as nossas ações. Nós vamos nos casar em consonância com o que está escrito. Nós vamos criar filhos em consonância com o que está escrito. Como está escrito foi a palavra do rei para celebrar. E esta direção certa está na palavra. Na noite em que foi traído, o Senhor Jesus celebrou a Páscoa. A direção certa está na palavra. Por que procurais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui. Veja o lugar onde o tinham posto. Ele ressuscitou. A palavra nos dá essa direção. O Senhor Jesus ressuscitou dos mortos. Precisamos avisar isso. E a direção certa vem da própria palavra de Deus. O rei Josias conduz o povo de volta à palavra. E isso fez com que ele se tornasse o maior rei do seu tempo. Tanto é que aqui, no versículo 25, antes de Josias, não houve rei.
que fosse semelhante e que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele, nunca se levantou outro igual. Josias, um rei, para se não esquecer. Por quê? Porque ele fez a celebração de todas as coisas, conforme o que estava escrito. Terceiro, ele promoveu uma mudança a partir de uma posição pessoal. Aquele rei, uma vez tendo conhecimento do que estava escrito no livro da lei que havia sumido, ele aboliu, ele tirou, ele removeu toda a idolatria. Foi uma mudança de comportamento, uma alteração de atitude a partir de cada um, uma limpeza plena de tudo que deveria ser feito individualmente e coletivamente por todo aquele povo. E ele tomou medidas bem radicais de purificação que estavam em consonância com a palavra, com o livro que havia sido encontrado. Ele aboliu os médiuns, ele acabou com os feiticeiros, ele quebrou os ídolos do lar. Ele fez uma mudança plena em toda a vida religiosa do seu povo. Tudo que ele fez de acordo com a palavra de Deus. Celebrou a Páscoa de acordo com a palavra de Deus. Fez mudanças e reformas de acordo com a palavra de Deus. Era o seu norte, era o que ele tinha como orientação para ele e para toda aquele povo. E, por fim, a Páscoa era celebrada em casa. Veja no versículo 22, que coisa bonita. E parece que foi escrito para o ano de 2020, porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. Eu ainda não tinha comemorado uma Páscoa como essa. Já celebrei a Páscoa às 6 da manhã, já celebrei a Páscoa como os judeus celebraram, trazendo o cordeiro e os pães asmos e trazendo ervas amargas para que o povo do Ocidente pudesse ter uma noção de como é que era a Páscoa. Já fizemos encenações às 9 da manhã, já celebramos com grandes corais, já celebramos a Páscoa de várias formas. Mas nunca na minha vida eu celebrei como essa aqui. Igreja vazia. Não tem ninguém além de mim aqui. Ninguém mesmo. Só eu. E a palavra de Deus. E o versículo 22 diz que nunca se celebrou assim. Nós estamos numa época em que estamos voltando ao princípio, quando a Páscoa era celebrada por família. Diz-nos o texto que eles deveriam separar um cordeiro e traz características para o cordeiro. Diz-nos que haviam critérios para a escolha do cordeiro e que haviam critérios para o horário, o dia. Tudo era feito em família. Estavam todos envolvidos. Eles imolaram no final da tarde o cordeiro. Eles separaram o sangue e esse sangue deveria ser colocado nas portas das casas em que eles iriam comer o cordeiro. Eu até acredito que eles nem entendessem a dimensão toda daquele simbolismo, mas eles obedeceram. E por conta dos outros sinais anteriormente dados ao Egito, eu acredito que alguns egípcios, também não crendo, mas entraram e associaram-se e passaram o sangue do cordeiro sobre as portas. E eles entraram para comer o cordeiro. E havia um rito para comer aquele cordeiro. Não era como eles quisessem. Ah, não, eu quero é cozido. Ah, eu quero é assim.
eu quero é com queijo. Não. Havia um rito dado por Deus. A Páscoa era celebrada dentro de casa. O rei Josias entendeu isso. E ele traz a celebração da Páscoa como estava escrita. Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Eu devo celebrá-lo conforme está escrito. Eu devo anunciá-lo conforme está escrito. E em 2020, nós estamos voltando a algumas origens, ao princípio. Você está em casa. Aproveite e fale da Páscoa dos judeus. Conte para os seus filhos, seus sobrinhos, conte para os seus netos como a Páscoa foi instituída. Conte. Está lá em Êxodo capítulo 12. Conte com detalhes. Depois, traga esta celebração para Mateus 28, 27 e 28. E diga que Jesus é o Cordeiro de Deus que morreu para que os outros não morressem. Aonde houvesse sangue na porta, não teria morte, porque o sangue cobriria. O sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, foi vertido na cruz para que nós não morrêssemos. E o seu sangue foi derramado em nosso coração para que vivêssemos. A ideia é esta. Ele é o nosso Cordeiro da Páscoa. É Jesus. A ressurreição tem tudo a ver com fé. Tem tudo a ver com crer. Tem tudo a ver com divulgar. O rei Josias achou o livro. Aliás, Ilquias achou o livro. Trouxe para Safã. Safã leu o livro. Trouxe para o rei Josias. Quando o rei Josias ouviu o que estava escrito e comparou com o que se vivia, ele lamentou. E ele pediu que se retornasse ao que estava escrito no livro. Páscoa tem tudo a ver com Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro da Páscoa. Ele que morreu por nós, meus irmãos, para que nós não morrêssemos, para que nós vivêssemos. Fale para os seus filhos em casa da história de Jesus. Quando ele se aproximou para se batizar, o pastor estava celebrando o batismo, dirigiu-se a Jesus falando o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É assim que eu devo me apresentar. É assim que eu devo entender. Ele é o Cordeiro de Deus, que tirou o meu pecado, que lavou-me das culpas e que me deu vida, vida abundante e vida eterna. Jesus é a nossa Páscoa. Boa Páscoa. Conte isso para a sua família. Aproveite que você está em casa, fechado neste tempo de confinamento, e celebre a Páscoa em família. Deus lhe abençoe. Nós vamos ouvir agora, após a oração, um hino. Eu queria que você meditasse na letra deste hino tão especial. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado porque Ilquias, o sumo sacerdote, encontrou o livro dentro da casa do Senhor. E o rei Josias, ao saber o conteúdo do livro, tomou posições de celebrar a Páscoa, de celebrar conforme estava escrito, de promover algumas mudanças a partir de si para todo o povo. E ele disse que até então não se tinha celebrado Páscoa em casa como naqueles dias. Nós estamos agora diante de tua palavra que direciona a nossa vida e que nos fala que Jesus é o nosso Cordeiro e que Páscoa tem tudo a ver com Jesus, o Cordeiro de Deus, que morreu e ressuscitou. É o dia da celebração da sua ressurreição.
e nós estamos contentes. E pedimos que o Senhor abençoe o ajuntamento das famílias. Celebramos a vitória do Senhor sobre a morte. E queremos dizer isso para aqueles que ainda não sabem e que celebram a Páscoa de forma errada, com ritos errados, que não tem nada a ver com o Cordeiro de Deus. Abençoe o teu povo. Abençoe a nós. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pela via dolorosa em Jerusalém chegou certo homem carregando uma cruz. Multidões queriam ver o homem condenado a morrer. Pela via dolorosa que a estrada veio Cristo, Rei Senhor, e Ele foi quem escolheu dar a vida por ti, por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar. Coroado com espinhos, ele foi. Em dor pode ouvir o escárnio dos que o punham pra morrer. Pela via dolorosa que é a estrada veio Cristo, Rei Senhor, e Ele foi quem escolheu dar a vida por ti, por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Jesus se entregou, mostrou seu amor, morreu numa cruz em Jerusalém. Pela via dolorosa que a estrada do horror, como ovelha veio Cristo, Rei Senhor, e Ele foi quem escolheu dar a vida por ti, por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Amém. Eu rogo que o Senhor Jesus esteja na sua casa e que te visite. Eu rogo que a tua casa esteja aberta para as ações deste Cordeiro Santo, que tirou o nosso pecado. Eu rogo que a presença do Senhor em tua casa seja motivo de alegria, de contentamento, de paz e harmonia nos relacionamentos. Que Ele visite a tua casa e que ao visitar a tua casa traga pão, traga paz, traga alegria, traga esperança. Rogo que o Senhor visite a tua família e a proteja do que Ele chama de mal.
que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e as ternas misericórdias de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o consolo, a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo do Senhor, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém.